Meu nome é Geraldo Ventura. Veremos nesse vídeo a resolução da prova de matemática do ano de 2004 do Cefet de Minas Gerais. Essa é a segunda parte. Obviamente falo aqui do estado de Minas Gerais. Eu sempre começo meus vídeos com considerações. Matemática, a palavra quem criou foi o matemático Pitágoras de Samos, né? Significa o que será aprendido, vem do grego. Então esse Pitágoras viveu há mais ou menos uns 550 anos de Cristo e é atribuída a ele essa palavra. Porque às vezes perguntam o que é matemática. Tem gente que responde tudo, mexe com número, mexe com não sei o que, mexe com uma série de coisas. Então, na época, o cara estudava tudo. Tudo que pode ser mensurado, medido, calculado, obviamente matemática é abstrato, né? Não é uma disciplina, era uma ferramenta. Por isso que muita gente odeia e fala não serve para nada. Serve, obviamente, quando você vai mensurar alguma coisa, vai calcular alguma coisa. Então, você tem que saber o que é número, aritmética, álgebra, geometria, que é a matemática básica, né? O número é a ideia de quantidade. Então, quando você se refere, eu tenho 3 maçãs, 2, 9 camisas, você tem ideia de quantidade. A forma com que você representa essa quantidade é o que chama de algarismo, de número. Então, o número é a ideia de quantidade. E os algarismos aí, indo-arábicos. Aritmética, obviamente, números é pensamento. Então, tudo na matemática deriva de pensamentos de quantidades, né? Aritmética, quando você tem os números pelados, eu digo assim, né? 3 mais 1, 1 mais 1, menos 9, 7 vezes 3, 5 ao quadrado. Então, só mexe com os números. A álgebra, quando você mistura os números e uma palavra, uma letra, né? Uma variável que ele chama aí 3x, menos 5y, tem 6 camisas. Então, em geral, você pega a palavra e troca por uma letra. Aí você está trabalhando com a álgebra. E geometria, quando você tem um desenho, tipo aqui um retângulo, né? Onde a largura mede x e o comprimento mede o dobro, 2x. Misturei geometria com álgebra, pode ser com aritmética, por aí vai. Então são essas considerações que eu faço para trabalhar com matemática básica. Obviamente me pergunto, como é que eu faço para passar no Cefet? Ora, você tem que saber tabuadas, tem que saber resolver problemas, tem que ter uma boa leitura, uma boa interpretação. E além de tudo, eu te aconselho a resolver o maior número de provas possíveis do Cefet. Se você vai para o Cefet, obviamente você resolve o problema de Cefet. Eu faço um cursinho, vou resolver tudo de Cefet. Vou dar exemplo tudo que vem de lá. Estou preparando o cara para lá. Então, obviamente, eu resolvo prova do Cefet. Então, o Cefet tem mais de 50 anos. Você baixa as provas, um conselho que eu dou, e sai resolvendo todas as questões de matemática, geografia, português, por aí vai. Ok? Matemática em 15 questões, por exemplo, maior. Então, esse é o conselho que eu te dou. E estudar, obviamente, né? A primeira parte nós já resolvemos, que foi a questões 16 até 22, e agora a segunda parte é a questões de 23 até número 30. E como eu já disse, tem muito aluno que pensa que estou no nono ano, na oitava série antiga, né? Só vai cair questões no nono ano. Não, cai questões de quinta, de sexta, de sétima, de oitava e nono ano. Ok? Está aqui 3 questões de sexto ano, 3 questões do oitavo ano, 3 questões do sétimo e 6 questões do nono ano. Total 15 questões. Questão número 23. Um pintor X executa determinada tarefa em 6 horas de trabalho. A mesma tarefa é executada pelo pintor Y em 10 horas de trabalho. Se X
após trabalhar 4 horas. Deixasse o restante para o ventor Y. Concluir, esse terminaria a tarefa em... Aí vem as opções. Esse conteúdo é sexta série, né? Ou sétimo ano, né? Lá que você estuda isso. Chama-se regra de 3 simples. Então, uma tarefa, o cara resolve 6 horas. Chamei de Z tarefa em 4 horas. Ele diminuiu, de 6 e passou para 4. Então vai ficar 2/3 que ele executa. Se ele executa 2/3, para executar a tarefa inteira, você tem que ter 3/3. Fica faltando 1/3 da tarefa. Então aí eu fui para o optor B. A tarefa que esse cara executa em 10 horas. Está faltando mais 1/3 da tarefa, X horas. Então, produto dos meios igual ao produto dos extremos, X igual a 10/3. O que é 10/3? Eu peguei 10 dividido por 3, deu 3 horas. Sobrou 1 hora. Só que 1 hora vale 60 minutos. Então, 60 dividido por 3, 20. Então, ele vai gastar 3 horas e 20 minutos. Ok? Então, 3 horas e 20 minutos, que é os 10/3 da hora. Que não tem aqui. O que tem é 3 horas e 20 minutos. Está na letra A, a resposta. Correto? Não tem 10/3. Por isso que eu fiz essa divisão aqui. Questão número 24. Em uma cidade, há 1.200 pessoas que já foram assaltadas de alguma forma, das quais 800 são casadas. Do total de pessoas assaltadas, 60% são mulheres, sendo que 80% são casadas. Quantas são os homens casados que já foram assaltados? Esse conteúdo, né, é porcentagem, sexta série, sétimo ano, né, ou sétimo ano, lá que você estuda isso. Então eu fiz o seguinte: 1.200 vezes 60 sobre 100 dá 720 mulheres. Apenas 80% são casadas. Então 720 vezes 800 sobre 100. 80 sobre 100, né? Dá 576. O que significa que a quantidade de homens casados que foram assaltados é o que falta para os 800. Ok? Então 800 menos 576 dá 224. Então você vai lá e marca, tá na letra B de bola. Questão número 25. Os catetos de um triângulo retângulo ABC, representado na figura abaixo, com ângulo reto no vértice A, medem AB igual a 10 cm e AC 20 cm. A altura H relativa à hipotenusa divide o triângulo em dois. A medida da área do triângulo AHC é em centímetro quadrado. Aí vem as opções e é dada a figura. Esse conteúdo é estudado na 8ª série, nono ano. Relações métricas no triângulo retângulo é o nome do conteúdo, onde consta o teorema de Pitágoras. Então o que eu fiz foi o seguinte: no triângulo ABC, aqui mede 10, aqui mede 20, foi dado o problema. Estou calculando a hipotenusa, que é x, que é o maior lado do triângulo. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à medida de um cateto ao quadrado, mais a medida de outro cateto ao quadrado. Um cateto é 10, outro é 20. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é 400. 100 mais 400 dá 500. 500 é a mesma coisa de 5 vezes 100, fatorando, né? A raiz quadrada de 100 é 10, a raiz quadrada de 100 é 10, fica 10 raiz de 5, porque a raiz de 5 não é exata. Então, essa medida aqui mede 10 raiz de 5, que é o número racional. Apliquei agora, né, o teorema de Pitágoras, a relação, né? Esse cateto aqui ao quadrado é o tamanho da hipotenusa multiplicado pela projeção. Se eu estou falando grego, você tem que estudar lá relações métricas do triângulo retângulo. Se não me engano, são 5. Ok? Essa é uma delas. Esse cateto ao quadrado é o tamanho da hipotenusa multiplicado pela projeção, que é esse pedacinho M aqui. Então, 20 ao quadrado é 10 raiz de 5 vezes M. Passei 20 ao quadrado é 400, dividido por 10 raiz de 5. 400 dividido por 10 é 40.
Racionalizei, multipliquei raiz de 5, cortei 5 vezes 5, 25, que dá 5. Ou 40 dividido por 5 dá 8. 8 raiz de 5, que é um m. Ok? Aí eu apliquei Teorema de Pitágoras novamente nesse triângulo aqui, ó, já que eu sei que isso aqui vale 8 raiz de 5. Ok? E aí eu fiz a hipotenusa ao quadrado, que é 20, é um cateto ao quadrado, que é h, e outro cateto, que é 8 raiz de 5 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400, 8 ao quadrado é 64 e 5 ao quadrado é 25. Mas a raiz de 25 é 5, já está aí raiz direta. 64 vezes 5 subtrai de 400, que dá 80. 80 fatorado é 16 vezes 5. 16 vezes 5 é 80. A raiz de 16 é 4. 4 raiz de 5. Então já sei quanto é que mede a altura. Agora eu vou calcular a área, que é base vezes a altura dividido por 2, que é o que está querendo. Então 8 raiz de 5 vezes 4 raiz de 5, que é a altura. 5 vezes 5, 25. 8 vezes 4, 32. 32 8 vezes 4, 32. 32 vezes 5 dá 80. Ok? Então a área média 80, você vai lá e marca, né? A opção letra D. Certo? Relações métricas no triângulo retângulo para resolver isso aí. A questão trabalhosa. Questão número 26. Duas árvores situadas em um dos lados de um rio estão alinhadas conforme a figura. A largura do rio em metros é. Então está aqui o rio, né? Outro rio, uma árvore aqui, uma árvore lá, uma árvore aqui, uma árvore lá. Aqui mede 24, aqui mede 20, aqui mede 60. E eu quero saber a largura do rio, que chamo de x. Esse conteúdo é de sétima série, ou oitavo ano, né? São triângulos, né? Retas paralelas e triângulos semelhantes. Então eu fiz lá x, que é desse triângulo, está para o lado 20, né? X está para 20, aqui x está para 20, assim como 60 está para 24. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. X é 20 vezes 60, que dá 1.200, dividido por 24, que é 50. Então o rio tem 50 metros. Correto? Letra B de bola. Questão número 27. O apótema do quadrado inscrito na circunferência é igual a 2 centímetros. O lado do hexágono regular inscrito nessa mesma circunferência em centímetros é. Aí vem as opções. Esse conteúdo é geometria, a oitava série, o nono ano, né? Significa lá estudo dos polígonos, né? Hexágono, pentágono, por aí vai. Então a apótema é um segmento que sai do meio da figura ao meio do lado oposto, ao ponto médio, né? Centro da figura ao ponto médio do lado. Tá aqui, ó. Ele falou que mede 2, e aqui você tem um quadrado inscrito, ou seja, dentro da circunferência. Então, o que eu fiz? Eu prolonguei isso aqui, ó, daqui até aqui é a diagonal. Usei o teorema de Pitágoras para saber a diagonal, né? Esse ponto aqui é o centro da figura e o centro da circunferência, onde você coloca o compasso e gira, né? Então, x ao quadrado, que é a hipotenusa, é um cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado. Você apaga um dos triângulos aqui, ó, fica só com um. 4 ao quadrado 16, 4 ao quadrado 16, que é 16 vezes 2, ou 32, né? Raiz de 16 é 4, então x é 4 raiz de 2. Obviamente, aqui é o diâmetro da circunferência, daqui até aqui. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio mede metade, que é 2 raiz de 2. Então tá aqui 2 raiz de 2. E aqui eu coloquei lá o hexágono escrito. Hexágono é uma figura de 6 lados. É justamente o raio da circunferência. Você pode pegar o compasso, né? Abrir o raio. E você marcando 6 pontos aqui na circunferência. Você vai ter os 6 pontos. Vai ser onde você tem o hexágono. Ok? Então,
2, raiz de 2 está na letra A. Questão número 28. O VWX é um paralelogramo com área de 24 centímetros quadrados. MN são os pontos médios UV e VW, respectivamente. Os pontos XNP e QMVW são alinhados, ou seja, são uma linha reta. A área do triângulo QOP em centímetros quadrados então, a área de QOP, que é a área desse triângulo aqui. Esse conteúdo é de 7ª série ou 8º ano, o ciclo aí, né? Chama-se Estudo dos Triângulos. Então o que eu fiz foi o seguinte: eu liguei o ponto N a M, o M a V e o N a U. Eu liguei, fiz as ligações aqui, correto? Fiz as ligações, dada a figura lá, ó. Eu liguei esse ponto aqui com esse, liguei esse com esse, e liguei esse com esse. Obtive 8 triângulos. A área desse paralelogramo é 24, 24 dividido por 8 é 3. Então cada triângulo desse aqui, ó, aqui dentro, mede 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3 vezes 8, 24, né? Certo? Só que esse triângulo aqui mede 6 e esses dois aqui, 3 e 3, 6. Eles são triângulos congruentes. Esse ângulo aqui, ó, são opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui com esse daqui são ângulos alternos internos. Você tem uma reta paralela aqui, outra paralela passando aqui. Ele falou que os pontos são alinhados, então esse ângulo daqui é igual a esse ângulo. Consequentemente, esse ângulo daqui é congruente com esse, que são ângulos também alternos internos. Você tem a paralela aqui, outra paralela aqui. Esse triângulo é congruente com esse. 3 e 3, 6. Mesma coisa do outro lado, mesmo raciocínio. Essa reta paralela aqui com essa reta paralela, cortados pelas transversais. São ângulos, esse ângulo congruente com esse, que são opostos pelo vértice, e esse ângulo aqui congruente com esse aqui, que são alternos internos, e mesmo esse aqui com esse aqui. Consequentemente, os triângulos são congruentes. Então, 6 e 6, 12. 12. Com mais esses 5 aqui, dá 27 centímetros cúbicos. Quadrados, né? 27 centímetros quadrados. É a área desse triângulo. Só isso. Questão número 29. Seja um conjunto A, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 2 e é menor ou igual a 5. E o conjunto B, x que pertence aos reais, tal que x é maior que 4. Subconjuntos de R, para números reais, podemos afirmar que, aí vem as opções. Esse conteúdo, ele poderia ser de quinta, só que tem um detalhe: na quinta série você não vê conjunto dos números reais, você só vê na oitava ou no nono ano, que lá que você estuda o conjunto dos números reais. Então esse conteúdo é estudado lá no nono ano. Consequentemente, você tem que saber interseção de conjuntos, que está na quinta série, sexto ano. A mistura dos dois. Então, eu coloquei aqui o conjunto A, que vai de 2 até 5, começa no 2 e termina no 5, e o conjunto B, que x é maior que 4, começa no 4 e vai para a direita toda a vida, não tem fim. A intersecção de A com B, esse pedaço de 2 até 5, né? E A menos B, esse pedaço aqui. A menos B é aqui, que tem em A, mas não tem em B, que vai de 2 até 4. Então, a resposta está na letra C de bola. A menos B, esse pedaço aqui, está contido no conjunto A. Ou seja, esse pedacinho aqui está contido, ou seja, está dentro desse conjunto, que vai de 2 até 5. Então, esse pedaço está aqui. Então, letra C. Questão número 30. Dada a função f de x igual a 2x2 mais 2 dividido por x ao quadrado mais 1,
de domínio os reais, a afirmativa correta é, aí vem as opções. Isso é estudado no oitavo sério, então no nono ano, chama-se funções do segundo grau, funções constantes, função de identidade, né? Lá você estuda as funções. Como já disse, depende da escola, depende do cursinho. Tem escola que ensina um texto do livro, o cara nunca chega em funções. Então vai depender, né? Da escola que você estudou, do cursinho que você estudou, por aí vai. O que eu fiz foi o seguinte, eu fatorei, eu coloquei esse 2 em evidência, lá do ano anterior. 2x2 dividido por 2 é x2. 2 dividido por 2 é 1. E aqui eu continuei com x2 mais 1. Cancelei o x2 mais 1 com x2 mais 1, sobrou 2. Ora, se f de x é igual a 2, essa função é constante. Constante é o número pelado, meu companheiro. É y igual a 2, y igual a 3, f de x igual a 5, menos 9, 5 terços. É um número pelado. Isso é uma função constante, né? Correto? Se fosse em 2x, seria em função do primeiro grau. Se fosse x ao quadrado, seria do segundo grau. Mas eu fatorei, eu caí numa função do primeiro grau constante, né? Um pelado, letra D de bola. Até a próxima. Um abraço. Espero que você tenha sucesso lá na prova do Cefet. Se você estiver preparando para, obviamente, né? Um abraço.